Condição de alinhamento de 3 pontos. 3 pontos estão alinhados se o determinante formado pelas coordenadas deles com a coluna 1, 1, 1 der igual a 0. Então, eu tenho que pegar as coordenadas desses pontos, colocar no determinante, é um determinante 3 por 3, completo com a coluna 1, resolvo esse determinante. Se ele der igual a 0, é porque os pontos estão alinhados. Se ele não der igual a 0, eles não estão alinhados, né? Aqui eu tenho um exemplo de 3 pontos que nós vamos verificar se eles estão alinhados. Coloco as coordenadas do ponto A primeiro, ó, menos 2 e menos 1. Depois as coordenadas do ponto B, 0 e 3. Depois as coordenadas do ponto C, 2 e 7. Completo com 1 e 1. E vou calcular quanto dá esse determinante para ver se dá 0. Lembrando, como calcula o determinante? Primeiro, sempre é diagonal principal, tudo somado e diminuindo a secundária. Então, vai ficar menos 2 vezes 3 vezes 1. Mais menos 1 com 1 e 2. Cuidado na hora de multiplicar quando tiver número negativo. Essa ordem, menos 1, 1 e 2, ou 2, 1 e menos 1, a ordem da multiplicação desses 3 números não altera o produto. Então, é mais interessante que você comece com um número positivo, vai te confundir menos em relação ao sinal. Tá? Porque você não tem sinal aqui entre o mais que você está somando e o número que você está colocando. Depois, por fim, a parte de somar, 0 vezes 7 vezes 1. Então, mais 1, 0 e 7, que pode ser em qualquer ordem. Agora, nós vamos diminuir a diagonal secundária, que é menos 1 vezes 2 vezes 3, ou 2 vezes 3, tanto faz a ordem. Menos 7, 1 e menos 2. Coloquei primeiro o número positivo, deixei o menos 2 no final, para poder não confundir dois sinais aqui. Menos, né, os outros 3 que estão faltando, que são 0, menos 1 e 1. Peguei o 1 e botei primeiro, tá? E deixei o 0 e menos 1 depois. Por quê? É para diminuir. Se eu coloco menos aqui antes, eu tenho que lembrar do menos daqui com menos daqui. Então, eu procuro começar sempre nessa ordem dos 3 números com número positivo. Acho que isso confunde menos, né? E primeiro eu somo as multiplicações da diagonal principal, que é nessa posiçãozinha vermelhinha que está aqui. Depois eu diminuo, né, a diagonal secundária. Aí nós vamos resolver essas multiplicações. 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. Aqui, sinal, mas com menos, menos, né? 2 vezes 1 vezes 1, 2. Multiplicação que tem 0 dá 0. Não precisava nem de colocar se vocês não quisessem isso aqui, Vocês já sabem que isso aqui vai dar 0, então nem precisa colocar. Menos 2 vezes 3 vezes 1, 6. Aqui, 2 negativos vai dar mais. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 14. Novamente, uma multiplicação com 0. Eu nem precisaria colocar nem aqui e nem aqui, tá? Estou fazendo determinante. Um dos valores é 0. Apareceu a multiplicação por 0, eu já sei que isso resulta 0. Se você quiser nem colocar no cálculo, você já diminui dois termos de 6. Diminui o seu cálculo. Depois vai ficar menos 6 com menos 2, mais 0, menos 6 mais 14 mais 0. Isso tudo dá 0. Se o resultado desse determinante dá 0, é porque esses pontos estão alinhados, ou seja, eles são colineares, tá? Então, a condição para 3 pontos estarem alinhados, para serem colineares que dá no mesmo, é que o determinante deles dê 0. Aqui eu vou mostrar para vocês graficamente como ficam os 3 pontos, as coordenadas menos 2 e menos 1, 0 e 3, 2 e 7. Graficamente, nós vemos que eles realmente estão alinhados. Eles fazem parte de uma mesma reta, eles são colineares. Aqui eu tenho um outro exemplo, vou fazer a verificação do determinante. Novamente, as coordenadas do ponto A, menos 2, menos 2. Coordenadas de B, 1 e 2. Coordenadas de C, 3 e 1. E vamos verificar se esse determinante dá 0 ou não. Começando pela diagonal principal, menos 2 vezes 2 vezes 1, mais menos 2, 1 e 3, ou 3, 1 e menos 2, tanto faz a ordem, como eu falei para vocês, comecei pelo positivo, para não confundir sinal, mais 1, 1 e 1, né? Ficou 1 daqui, 1 e 1 daqui. Bom, agora eu vou diminuir pela secundária, menos 1 vezes 3 vezes 2, ou 3 vezes 2 vezes 1, tanto faz a ordem, menos, tá vendo que tem um negativo? Eu não vou começar por ele, eu vou começar por aqui, 1, 1 e menos 2,
Menos 1 vezes 1 e menos 2. E por último, 1 menos 2 e 1, que eu também não vou começar pelo negativo. Comecei pelo 1. 1 e menos 2. Resolvendo isso, aqui não tem nenhum com zero, então não posso jogar nenhum fora aqui no início, né? Menos 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Aqui, ó, mais com menos. Menos, olha os sinais. 3 vezes 2, 6. Aqui 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Sinais aqui, ó, menos com menos, mais. 1 vezes 1 vezes 2, 2. Aqui também mesma coisa. E aí o resultado desse determinante vai dar menos 11. Não deu zero. Então, esses pontos não são colineares, eles não estão alinhados. Fazer determinante não é difícil. O problema é que a gente às vezes confunde o sinal. Tem que prestar bastante atenção com os sinais, tá? Mostrando graficamente esses 3 pontos para vocês, é fácil de ver por que o determinante não deu zero. Daqui as coordenadas de A, B e C, eles não estão alinhados, né? Graficamente a gente visualiza isso com muita facilidade. Aqui eu tenho uma situação que é o seguinte, eu tenho 3 pontos que estão alinhados, que eles são colineares, porém, está faltando coordenada. Está faltando uma coordenada. O primeiro ponto, as coordenadas dele são menos 2 e 7. O segundo ponto, está faltando uma coordenada, aqui, ó, m menos 11. E o terceiro ponto, 1 e menos 2. E foi afirmado no enunciado que eles são colineares. Então, esse determinante é igual a zero. Sendo assim, vou calcular o valor de m. Coloco o m aqui, no lugar, né, da coordenada que está faltando. Vou organizar o determinante normalmente. Ó, menos 2 vezes menos 11 vezes 1. M menos 2 e 1. Sempre começo pelo positivo. 7, 1 e 1, multiplicando os 3 termos. Agora eu vou diminuir, diagonal é secundária. Menos, fiz nessa ordem, né? Tanto faz, né? Porque todos os dois números são iguais. Menos 7m e 1. Ó. E menos 2 e 1. Cuidado com a ordem, cuidado com a posição principal, que a principal começa do primeiro termo, do A1, né? Principal soma, tá? E secundária diminui. Isso aqui tá menos, não é porque não tá somando, não. É porque o número era negativo, mas soma, tá bom? Agora, resolvendo. Menos com menos, mais. 2 vezes 11, 22. Vezes 1, 22. Aqui, ó, mais com menos. Menos. M vezes 2, 2m. Vezes 1, 2m. Mais 1 vezes 7 vezes 1, 7. Menos com menos, mais 1 vezes 11 vezes 1, 11. Menos 7 vezes m vezes 1, 7m. Aqui tem 3 sinais de menos, dá menos, né? 3 sinais, ó, menos, menos e menos dá menos. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Terminando de resolver essa equação, deixei tudo que tinha m no primeiro membro, que era o menos 2m e o menos 7m. Passei 22 para o segundo, trocou sinal. Passei 7 para o segundo, trocou sinal. Passei 11 para o segundo, trocou sinal. Passei menos 4 para o segundo, trocou sinal. Menos 2m com menos 7m vai dar menos 9m. Menos 22 com menos 7, com menos 11, mais 4 vai dar menos 36. Multipliquei por menos 1, fica positivo. M é 36 por 9, que vai dar 4. Então, eu posso também dar os 3 pontos já alinhados, dizer que eles são alinhados, ou seja, colineares, e pedir para calcular alguma coordenada que esteja faltando. Obviamente que eu vou cair numa equação, e aí resolvendo a equação, eu consigo achar a coordenada que está faltando.